Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Nosso Day News, dia 22 de novembro, hoje, com poucas notícias, vai ser extremamente rápido para vocês. Hoje nós temos altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do que. Vou pedindo para vocês deixarem aquele like. Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e o resto todo do aviso que estão aí para vocês. Vamos bem direto hoje. Altas e baixas do dia. O IFIX, depois na plena sexta-feira da semana passada, tinha subido em alta, começou essa segunda-feira em baixa, caiu 0,36% o IFIX, uma queda pequena, pode-se dizer pequena, 0,36%, mas está ali em 2.867 pontos, ainda vejo que tem espaço para cair até os 2.800 pontos. Então, ainda, apesar de algumas pessoas otimistas com o limite do furo no teto dos gastos, algumas pessoas otimistas em relação a isso, agora já nós temos ainda a tendência de baixa. E olhando os fundos imobiliários de modo geral, nós temos aqui o PAB11 subindo mais 9%, HOFC11, o antigo RBCO11, subindo 5,36%, caiu bastante esse fundo, né? O PQDP11 subindo 4,74%, o ZIF11 subindo 3,69%, o NVHO subindo 3,27%, o HLOG 3,25%. O HLOG caiu bastante, mas está se recuperando. O CJ11 caindo 9,57%, tinha subido bem ontem, hoje caindo. HAA caindo 4%, CTXT11 caindo 4%, fundo que já foi base 40, base 50, agora está virando base 10, né? Não tem inquilino, não tem aluguel, é isso que acontece. HUSC11 caindo 3%, VIUR11 caindo 3,69%, HUCG caindo 3,45%. Entre aqueles que pertencem ao IFIX, maior alta BLMG11, que vem caindo bastante, agora deu uma recuperada, está R$ 77,00, subiu 1,78%, RZTR voltando acima de R$ 100,00, 1,01%, SNCI subindo 0,93%, HFAI11 bem descontado, recuperando aí, 0,92%, RBRY subindo 0,20%, MCHF11 mais 1, que está bem descontado, que está distribuindo bom provento, 0,90%. Maiores que baixas, VU foi a maior baixa, 3,69%, BTAL11, mesmo no dia de anúncio de resultado, anúncio de dividendos, caindo 2,88%, o KIZU caiu 2,87%, o NSLU caiu 2,66%, HFOF11 caindo 2,55%, RBFF11 2,44%. Gente, juros futuro dispara, os primeiros a sofrer são os FOFs, e os FOFs aqui nessa lista tem 3. Já entre os fiagros, a volatilidade pequena ainda, o GCRA11 1,01 positivo, o SNAG 0,77%, RZAG11 0,60%, AGRX 0,59%, RURA11 0,59% e PLCA 0,14%. Maior queda, FZDA11, ele não tem liquidez, caiu 9,90%, o spread é enorme se vocês olharem no book. O LSAG11 caindo 4,27%, esses dois estão com ágio muito grande. O NCRA caindo 1,98%, bem abaixo do seu patrimonial. O pessoal não gostou do provento pelo jeito, mas hoje a gente até comenta sobre ele nos relatórios gerenciais. KNCA11 caindo 1,12%, está tendo emissão, preço chegando mais próximo da emissão. O IAG11 0,39% e DECRA caindo 0,11%. Entre os FII infras, XPID11 subindo 1,33%, BDIF 1,28% e o BIDB 0,33%. Maior queda, IFRA, o do Itaú, caindo 1,51%, CADIF da Quineia 1,26%, e o nosso BOD 0,32%. As quedas bem pequenininhas também daqui para baixo. Esses dados são tirados do site statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Hoje tivemos anúncios de provento desses 5 fundos imobiliários. BTAL11 informou 83 centavos, dividendo de 0,89%. O mesmo provento do mês passado,
O PVP dele agora está 0,93, no mês passado estava 0,95. O MORC 11, R$ 1,10, mesmo sendo muito indexado ao IPCA, está segurando acima de 1% aí de dividendo, 1,18%. PVP atual 0,96, anteriormente 0,98. O Equir 11 informou 11 centavos, dividend yield de 1,17%. O PVP dele antes era 1, tá, gente? É porque ele houve um desdobramento. E agora está 0,97 o Equir 11. Ainda também conseguiu um bom resultado. O ESIS 11, 63 centavos, dividend yield de 0,61, sofrendo com a deflação, caiu provento 22%, PVP 1,03. O SVPR 11, R$ 1,80. SVPR 11 é um fundo de papel high yield que não está sendo negociado na bolsa ainda, somente investidores profissionais têm ele, pagando aí 1,8%, aumentou o provento 50%. Pra vocês terem uma ideia, o RPR11, esse fundo é pequeno, o RPR11 é dono de mais de 60% desse fundo. Olha o que o RPR11 está recebendo esse mês, hein? Bastante grana. PVP dele 1, porque não está em negociação. Hoje nós vamos ter anúncio do proventos do BTRA11 e do EDGA11. Fatos relevantes comunicados ao mercado. O RCRB11 celebrou contrato de locação com a Eletronuclear nos andares 16º andar e 17º andar, 1.296 metros quadrados do edifício Candelária Corporation. 100% da área da Obama própria do imóvel. A Eletronuclear foi criada em 1997 com finalidade de operar e construir usinas termonucleares no Brasil, responsável pela geração aproximada de 3% da energia elétrica consumida no Brasil. A nova locação proporciona uma redução na vacância física do fundo, dos principais objetivos da gestão. Com esse contrato, a vacância projetada é de 23,3%. 23,3% é alta? Não, eu diria que é razoável diante dos outros fundos imobiliários. VISC 11, o pessoal veio assustado, poxa, VISC 11 vai fazer outra emissão de cotas? Calma, não é uma emissão de cotas, é uma oferta pública de distribuição secundária. Vamos lá, vai ter conceito para poder ensinar isso. É uma subscrição de cotas, mas quem está vendendo essas cotas não é o administrador. Se fosse uma oferta pública de distribuição primária, era o administrador. É um grande cotista do fundo fazendo uma oferta secundária. Em vez dele vender através do book ou através da B3, ele está vendendo através de uma oferta a sua participação. E ele tem uma participação de 3,81% do patrimônio líquido do fundo. Então é muita coisa. Se ele for vender tudo de uma vez, ele derrubaria o preço no mercado. Então ele vende através de uma oferta de distribuição secundária. Então serão vendidas 675.836 cotas a R$ 115,76 cada uma, fazendo um montante de 78.234.775,36 reais. Então, essa oferta secundária, ela não tem direito de preferência, ela não tem direito de sobras, ela é apenas para investidores profissionais. Então, é uma oferta pública de distribuição secundária com esforços restritos de alocação. Eu não sei se vocês já tinham visto isso, mas é muito comum acontecer principalmente nos shoppings, porque o dono do shopping vende para o fundo imobiliário e na negociação fica com uma certa quantidade de cotas. Aí um dia esse shopping quer liquidez, quer financeiro, quer caixa, ele acaba tendo que vender isso. Aí, nesse caso, provavelmente é um ex-dono de shopping vendendo. Não diz quem é, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Relatórios gerenciais. Life 11, fundo imobiliário de recebíveis, base 10. No mês de outubro, o fundo segue validando nossa tese de investimento, entregando aos resultados dos investidores de 165,3% do CDI líquido. É um resultado muito alto, Life 11, fundo imobiliário de papel, de recebíveis, mas que também tem essa pegada meio próximo de multi-estratégia, de hedge fund. Então, entregando aí um resultado de 165% líquido de imposto de renda e o acumulado desde quando o fundo começou, 186,5%. Então, Life 11
trazendo ótimos resultados. Só queria que ele ficasse um pouquinho mais barato. DECRA 11, Fiagro de recebíveis. No mês de outubro, o fundo distribuiu um provento de R$1, por isso que vem caindo tanto, o pessoal achou pouco, correspondente a um dividend yield de 1,05% sobre a cota patrimonial do fechamento de setembro, o que equivale a uma remuneração líquida de imposto de renda de 122% CDI. Para mim, ainda é uma senhora taxa. No acumulado do ano, o dividend yield de 10,92% equivale a 128% do CDI líquido. No mês, todo o resultado gerado foi distribuído para os cotistas. O resultado foi impactado pela periodicidade de pagamento de juros de parte dos ativos que seguem o período safra-safrinha de seu respectivo cultivo. Isso ocorre, por exemplo, com os CRAs e cooperativas de revenda de distribuidores de insumo, que pagam juros trimestralmente ou semestralmente. Então, normalmente, num mês assim que não é fechamento de trimestre, nem é fechamento de semestre, o resultado vem menor. Porém, quando fechar o semestre, que será lá o resultado de janeiro, vai vir um senhor resultado no DECRA 11. Ficar de olho e acompanhar, quem sabe pegar esse bom resultado lá em janeiro. Comentários do Kiko. PVP de fundos imobiliários de papéis é importantíssimo? Eu ia fazer uma pergunta, mas é uma afirmação mesmo, é o ponto de afirmação no final. Pessoal, para os fundos imobiliários de papel, o PVP é um indicador que podemos utilizar na escolha. É o principal indicador para a gente utilizar. Quando a gente tem um fundo imobiliário de papel, a gente já escolhe ele olhando o PVP. Porque, assim, é lógico que você tem que olhar a carteira do fundo, olhar se ele encaixa no seu perfil, se ele tem bons devedores, se ele não tem bons devedores. Agora, se você já tem um fundo na carteira e tem outro parecido na carteira, vou dizer aqui a comparação que me perguntaram ontem. Você tem HCTR 11 e tem DEVA 11 na carteira, onde a carteira desses dois fundos imobiliários são muito próximas, muito parecidas. Na hora de comprar, qual dos dois que você compra? Aquele que tiver o PVP mais baixo. O PVP é um indicador muito funcional. Quando você está comprando com PVP de 0,90, por exemplo, um fundo imobiliário de papel, quer dizer que você está investindo nos fundos, nos CRIs que ele investe, com 10% de desconto em relação ao preço de cada um dos CRIs. Então, é excelente métrica utilizar o PVP para fundos imobiliários de papel. A gente fez comentários do Kiko um dia desses atrás sobre essa métrica para fundos imobiliários de tijolos. Agora, para fundos imobiliários de papel, para mim, ela é essencial. E vale também, vou estender isso para FOFs, vou estender isso também, o PVP, para fundos de desenvolvimento. Apenas para fundos de tijolos que o PVP é complementar. Enquanto para fundos imobiliários de papel, FOFs e fundos imobiliários de desenvolvimento e fiagros de recebíveis, o PVP é essencial. Então, PVP é essencial, é importantíssimo. Tem mais coisas que nós temos que olhar, mas se o PVP estiver descasado com a maioria, PVP é alto demais, fique longe de fundos imobiliários de papel. Ah, Kiko, mas você já não fez, eu já vi vídeo seu de 2 anos atrás que você fez compras em PVPs de 1,2 em fundo imobiliário de papel. Foram 2 anos de experiência de lá para cá. Aprendi bastante de lá para cá com isso. Hoje eu já estou aqui afirmando para vocês, PVP é importantíssimo em fundos imobiliários de papel. Pessoal, vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos. Hoje um pouco no improviso. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.